Olá, o nosso canal vai retransmitir os webinários sobre a CONAI 2024. Comente e compartilhe. Muito boa noite. A SASE-MEC, Fórum Nacional de Educação, cumprimentam os educadores, as educadoras, gestores e gestoras da educação, familiares, estudantes, pessoas interessadas no projeto educacional do Brasil, pessoas interessadas e participando neste momento das conferências municipais, estaduais, distrital e nacional de educação, rumo ao PNE. Eu sou uma pessoa de pele branca, eu uso óculos, os meus cabelos estão quase 100% brancos. Eu estou numa sala iluminada, com luz branca. É um espaço pequeno. E logo atrás de mim, espero que apareça, que fique claro que temos um banner. Esse é um banner muito simples. Ele só tem a informação, de um lado, da CONAI, nossas conferências nacionais de educação, e do outro lado, o logo do Ministério da Educação do Brasil. Estou com uma camisa amarela para ver se faço um diálogo com o sol, que estava muito difícil. Estava assim, tremendo hoje, na cidade de São Paulo, onde eu me encontro ainda não retornei para Brasília. Este é o webinário número 8, realizado pela SASE, Secretaria de Articulação Intersetorial e com sistemas de ensino, com a participação de vários setores e secretarias do Ministério da Educação e, fundamentalmente, com a grande participação do Fórum Nacional de Educação, composto de muitas organizações e instituições da sociedade brasileira. Trata-se de debater os grandes problemas da educação brasileira que passarão a entrar no domínio público como temas que se constituirão no Plano Nacional de Educação 2024-2034, depois de passar pelas conferências municipais, estaduais, distrital e nacional, e essas últimas são as próximas que teremos. Todas estão, portanto, em processo de preparação até o final de janeiro de 2024. O PNE é uma política de Estado e é uma criação coletiva também, com intensa participação do Fórum, como foi dito, e muitas instituições que vão garantir a educação como direito e política de Estado, rumo a uma sociedade efetivamente sustentável ambientalmente e justa, na diversidade brasileira. Hoje temos 3 convidadas que tratarão de um antigo e atualíssimo tema: a educação de jovens e adultos, o analfabetismo antigo e novo que temos, e, ao lado disso, processos de educação colocados no meio de restrições, especialmente aos adolescentes. Um assunto complexo e indispensável na agenda que constitui o novo PNE. Nós temos colegas convidadas, pesquisadoras e gestoras. A professora Mariângela Graciano, doutora em Educação e coordenadora geral de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, SECADI-MEC. A professora Rita de Cássia Pacheco, doutora em Ciências da Educação, membro da Coordenação Nacional Colegiada dos Fóruns
de Educação de Jovens e Adultos, EJA, do Brasil. E a professora Rayane Monteiro, pós-graduanda em Psicologia do Desenvolvimento, diretora educacional do RENAPSE, que é a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração. A produção do webinário enviou às nossas colegas uma questão básica, aqui colocada como uma asserção fundamentada nos debates coordenados pelo Fórum Nacional de Educação, que é esta. Dadas as conexões entre os temas, EJA, analfabetismo, restrições de liberdade, por exemplo, que afetam milhões de pessoas no país, causas críticas em debate, não? Questionam a oferta, a permanência, a qualidade do trabalho educacional com esses campos e modalidades educacionais, o que nos direciona para um compromisso político inovador em direção ao PNE. Colegas, vocês terão 15 minutos, tá? Se vocês apresentam textos, né, materiais visuais para o nosso trabalho, certamente eu estarei atento para um tempinho um pouquinho maior, eu irei avisando na medida do possível e, em seguida, vocês receberão para conclusão mais um tempo a fim de poderem comunicar algo que no correr das 3 intervenções pode ter ocorrido, alguma reação, alguma informação nova, e então as despedidas de vocês. Não gostaria de deixar de informar que temos tido algumas interações que nos deixam felizes. Tivemos manifestações de colegas do país sobre o último tema desenvolvido no webinário, um tema da nossa educação especial, educação bilíngue de surdos, comentários sobre a importância da temática, o incentivo à diversificação dos debates, cumprimentos e estímulos. Algumas vezes somente uma boa noite, que também nos deixa felizes. Por certo, todos os gestos e falas estimulam a SAS, o MEC e o Fórum Nacional, na sequência da construção do PNE. Agradecemos, portanto, a Merivane, a Sheila, a Iona, Ana Lúcia, Elma e Rosinha, de diferentes pontos do país. Muito grato, um abraço a vocês. Pois bem, nós começamos, então, inicialmente, a professora Rita de Cássia Pacheco, agora com a palavra. Muito grato por estar conosco, professora Rita, por gentileza. Obrigada, professor Luiz. Eu inicio me auto-apresentando. Eu sou uma mulher branca, pele bem clara, o que, inclusive, com esse sol agora é bastante ruim, não é? Tenho os cabelos assim, na altura dos ombros, avermelhados, estou usando uma camisa estampada com cores preto, branco, amarelo, azul, e atrás de mim tem uma parede branca. Eu estou aqui representando os Fóruns de EJA do Brasil, né? Nós somos uma organização do movimento social e estamos organizados em todos os estados do Brasil e reunimos, né, na nossa organização os diferentes segmentos e setores e pessoas que atuam, que trabalham com a educação de jovens e adultos. Né? Nós temos estudantes, professores e professoras, gestores, gestoras, pesquisadores, movimento social, sindical, etc. E estamos, obviamente, atuando ativamente agora na organização, nos debates das conferências municipais e estaduais, porque nós desejamos e estamos lutando para que a EJA ganhe um lugar de destaque no Plano Nacional de Educação, para apoiar, inclusive, a Política Nacional de EJA, que sabemos, e estamos lá, que está sendo elaborada no Ministério da Educação, na SECADI. Né? Então, a gente precisa
trazer novos atores, a sociedade precisa participar e apoiar e se engajar nessa política nacional de EJA, que não pode ser responsabilidade só do MEC, nem só das secretarias de educação, nem só dos educadores e das escolas. A responsabilidade pela construção e consolidação de uma política pública de EJA precisa ser uma articulação intersetorial. Né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em seguida. Porque eu queria fazer uma breve reflexão, inclusive sobre a temática, viu, professor Luiz, me permite. Garantia de educação como direito, portanto, há uma premissa, a educação é um direito, e, portanto, é responsabilidade do Estado em apresentar uma política que atenda esse direito. E aí o tema desse movimento de webinários, né, que nos coube aqui conversar, é EJA, analfabetismo e restrição de liberdade. O título Restrição de Liberdade nos remete, obviamente, para aquelas pessoas que estão vivendo em situação de restrição de liberdade física, que estão em prisões ou em alguma outra forma de restrição de liberdade, cumprindo alguma pena, né? No entanto, eu fiquei pensando com esse título que o analfabetismo e o direito violado à educação é uma restrição de liberdade não física. Né? Eu sou professora, trabalhei muitos anos com estágio na universidade, no curso de pedagogia, e visitamos e trabalhamos muitas vezes com turmas de alfabetização, especialmente grupos de mulheres. E frequentemente eles se referem ao analfabetismo, ou não saber ler e escrever, como cegueira. Antes eu não via. Né? Então, quem não vê, quem não lê, quem não escreve, quem não acessa aos seus direitos de forma autônoma, quem não conhece a ciência, tem a sua liberdade restringida. Portanto, quando a gente fala em atender o direito à educação, eu penso que nós estamos ampliando a liberdade de todas as pessoas. Né? Porque a EJA, portanto, ela é um direito constitucional violado. Portanto, o direito, a liberdade também está contida, também está restringida. Né? E não são todas as pessoas que têm esse direito violado. Eu sei que a Maria Ângela depois vai aprofundar, vai trazer dados mais precisos, mas é sempre bom a gente fazer um montante. Nós temos no Brasil cerca de 70 milhões de brasileiros maiores de 19 anos que não concluíram a educação básica. E quase 10 milhões de pessoas que não aprenderam a ler e escrever. Então, não é assim, uma meia dúzia de pessoas que ali não quis, não deu certo. Não. São muitas pessoas. É metade da população brasileira maior de 19 anos que não tem o direito à educação garantido. E o fato de não ter frequentado a escola e não ter aprendido a ler e escrever impulsiona, né, o não reconhecimento, a não vivência de outros direitos. Então, a gente sempre diz que as pessoas que vivem na EJA, que demandam a EJA, elas vivem um ciclo perverso de violação de direitos, né, porque elas não conseguem sequer reclamar outro direito. Se não sabem escrever e ler, se não conseguem acessar a legislação ou ao direito, ou a uma qualificação profissional, enfim. E essas pessoas não são quaisquer umas, o que prova, né, que é um direito violado, mas não é um direito violado para todos. A EJA é, na verdade, a face visível, a expressão da desigualdade brasileira. Não é só a desigualdade educacional, como os números revelam. Ela reflete a desigualdade econômica, a desigualdade de acesso à cultura geral, a desigualdade no acesso à saúde, à moradia digna e etc. Né? Então, as pessoas que estão na EJA são aquelas pessoas empobrecidas,
são aquelas que têm a menor renda, são aquelas pessoas que estão excluídas, que sofrem preconceitos de toda ordem, né? São aquelas pessoas que têm trabalhos precários ou não têm trabalho, são aquelas pessoas que vivem em trabalho intermitente, né? E dentro desse montante, nós temos aí uma população que vive em restrição de liberdade física, né? Que vive em situação carcerária, e que essa população, 67% é analfabeta, semi-analfabeta, eu não gosto muito dessa expressão, mas é assim que está colocado, né? Ou que não completaram o ensino fundamental. São pessoas... Então, olha como a perda de um direito, ou a violação de um direito, puxa, restringe a liberdade e vai, digamos assim, aprofundando, amplificando a violação de outros direitos, né? E por que essas pessoas não frequentaram a escola quando eram crianças, quando eram jovens, adolescentes, né? Porque a oferta de EJA que a gente tem no Brasil ainda, nós estamos fortemente esperançosos de que isso vai começar a mudar, mas não é uma coisa que se muda de um dia para o outro, porque depende dos estados e dos municípios também, que são quem, na verdade, realizam a EJA, né? A EJA ainda é muito compreendida como um supletivo. E o supletivo, é importante a gente pensar, o que é um supletivo? A ideia de supletivo, né, é aquilo que vai suplementar ou vai completar uma carência. Como se as pessoas adultas que cresceram, aprenderam, trabalharam, portanto, se desenvolveram, como se elas fossem carentes, como se elas tivessem lacunas, né? E elas têm apenas um direito violado. Elas constituíram família, elas aprenderam a se movimentar na sociedade, então elas não são pessoas incompletas, embora elas digam que não viam e passaram a ver, né? Então, a forma como a EJA vem sendo ofertada, por um lado, né, na forma de supletivo, ela também não atende os tempos de vida dessas pessoas, né, os horários são tal e qual a gente raciocina um horário, uma organização escolar para aqueles meninos e meninas, jovens e adolescentes que só estudam. E aqui nós estamos pensando em pessoas que não apenas estudam, o que, pelo contrário, a escola, o estudo, é depois do trabalho, depois de cuidar da família. Então, as pessoas que estão na EJA, que demandam a EJA, elas são antes trabalhadores. E a EJA precisa ser pensada desta forma: trabalhadores com um conjunto de necessidades e dificuldades que a classe trabalhadora em situação de desigualdade está colocada. Então, nós não podemos ter uma EJA pensada como uma oferta reduzida, simplificada da escola dos meninos e meninas, adolescentes, crianças e adolescentes. Ela precisa ser pensada como uma resposta ao direito violado e precisa trazer consigo possibilidades de superação dos outros direitos que também são violados. Então, trabalho, moradia, saúde e etc. Né? Uma outra questão é que a EJA ela é ofertada nas escolas sempre como um apêndice. A EJA não tem espaços próprios. Portanto, às vezes a gente não tem acesso à biblioteca, a gente não tem acesso aos laboratórios, né? Porque as pessoas pensam a EJA como um apêndice, como uma suplência, como tem que lá dar um pouquinho de matemática, um pouquinho de geografia, para que ela possa suplementar aquela coisa que ela perdeu na infância, né? Enfim, eu poderia aqui ficar descrevendo, né, como é que a EJA foi ofertada e que esta forma como ela é ofertada não atende à necessidade dessas pessoas e por isso que elas não vêm. Além disso, o Estado, aí, nos seus diferentes níveis, né, e âmbitos, não faz a chamada pública. Então, essas pessoas, de novo, não sabem que têm o direito. Então, não reclamam o direito.
A gente sempre diz que se num bairro, numa comunidade, tem crianças sem creche ou sem educação infantil, até o Ministério Público corre atrás, obriga o prefeito a ofertar e etc. Mas se tem adultos, e como tem, né? Como temos adultos, mulheres, jovens e adultos e idosos, que não têm a escolaridade completa, o direito é subjetivo, está garantido na lei, mas ninguém corre atrás porque não é obrigatório. Né? Então, não há é necessário que a gente faça essa busca ativa. Né? Portanto, para a gente pensar a EJA como direito, superando essa ideia de supletivo e construindo uma política pública, é preciso que ela seja ofertada em acordo com aquilo que diz na própria LDB, que ela tem que ser ofertada em diálogo, em atendimento às necessidades e especificidades dos trabalhadores que estudam e que precisam estudar e que desejam estudar. Né? Portanto, é importante reconhecer esses sujeitos, né, na sua condição de que são portadores do direito, né, e que têm especificidade. A EJA não tem nenhuma homogeneidade, nenhuma turma, nenhuma classe de alunos, sou do tempo da classe, nenhuma turma de alunos é homogênea. Mas na EJA isso se aprofunda ao infinito, porque a diversidade é geracional, de gênero, de cultura, de origem geográfica, né, de experiências de trabalho. Então, não é possível pensar a EJA como um arremedo ou uma síntese da educação ofertada para as crianças e adolescentes. Né? Então, eu penso que o meu tempo está no final. Né? Então, a gente tem proposto que a EJA seja ofertada sempre pensando que seu público é de trabalhador, mesmo para aqueles meninos, porque na EJA também tem quase adolescentes, né? Mesmo esses quase adolescentes, eles têm a vida marcada pelo trabalho, e não pela viagem ao exterior, ou não, a marca da vida deles é o trabalho, da família deles é o trabalho, a perspectiva deles é o trabalho. Né? Se isso vale para os jovens, né, do ensino médio, que o trabalho como princípio educativo, na EJA isso é imperativo. Né? O trabalho precisa ser a marca da organização curricular, no sentido amplo, né? E a gente precisa, então, pensar uma EJA que dialogue com todas essas especificidades, tendo esse pano de fundo como aquilo que marca a EJA. Né? Então, a meta 10 do atual plano de educação precisa ser revigorada, visitada, implementada, que é a articulação da EJA com a educação profissional. E aquilo que eu já falei, a EJA precisa ser atendida por políticas intersetoriais. Né? Eu sempre gosto de contar os exemplos que a gente tem aqui em Florianópolis de convênios sem ser oficial entre professor e médica no posto de saúde, que são experiências belíssimas, que permitem que os estudantes venham para a EJA, fiquem na EJA, encaminhadas pela médica, pela doutora, que escreve na receita. Então, só para dar um exemplo, como é necessário na EJA pensar uma política pública intersetorial. Né? Então, penso que o movimento que nós dos fóruns de EJA estamos fazendo nacionalmente é nesse sentido. Acreditamos, né, que o movimento que a CECADI está fazendo é para atender esse fundamento, esse princípio, essa lógica, né? Estamos confiantes nisso, esperamos aí que o ministro apresente logo e rapidinho essa política pública, ele está deixando muito para trás, está muito atrasada a apresentação da política pública de EJA, nós sabemos que as nossas colegas lá na CECADI, as nossas companheiras trabalharam muito, estão com a política engatilhada, organizada, pronta para ser lançada. O ministro precisa se apurar, porque o ano está acabando, né? E essas pessoas já esperaram demais, tem urgência, precisamos dessa política pública, política nacional de EJA, urgentemente. Então, deixa esse recado aqui para o nosso ministro, sabemos que ele está empenhado, que eles já conquistaram lá a paridade
do financiamento da EJA, a gente ficou muito feliz, estamos muito entusiasmados, né? É ótimo, mas é pouco, ministro. Precisamos de botar a política pública nacional de EJA na rua. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Rita. Obrigado porque, mais uma vez, você substantiva e objetiva as questões de violação ao direito e, consequentemente, à liberdade também. E, com isso, você enriquece e expande o tema que lhe foi colocado por nós. Isto é, aumenta a objetividade do campo das restrições e com essa localização mais precisa associada a a ideia do trabalho tão fundamentado, acho que o campo de EJA fica claramente compreendido e certamente avançaremos, seja no PNE e na política específica. Muito obrigado a você. E eu passo, então, à nossa colega Mariângela Graciano, que, portanto, avança no nosso debate. Mariângela, por favor, e muito grato por estar conosco. Boa noite, professor Luiz, boa noite a todas as pessoas que estão aqui na sala virtual, as pessoas que estão nos ouvindo. Sou uma mulher branca de 55 anos, cabelos grisalhos na altura dos ombros, uso um óculos vermelho, estou com um vestido preto com estampa laranja e ao fundo tem uma parede branca com um vidro e uma esquadria preta. Então, primeiro agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradeço em nome de toda a equipe aqui da CECADI, sobretudo das minhas colegas aqui da Diretoria de Alfabetização e de Política de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, professora Cláudia Borges, professora Socorro Nunes. Então, como a Rita já disse, muito obrigada, Rita, por sua apresentação, foi ótima. Vou trazer aqui alguns dados, dados que têm, inclusive, servido de base para a gente pensar as ações, algumas já em curso, outras ainda serem anunciadas, como a Rita já disse, e aí depois eu espero que a gente tenha um tempo para conversa, né, para o debate, porque acho que também esse é um dos objetivos desse encontro, que a gente possa, de um lado, trazer os diagnósticos e, de outro lado, também já avançar na reflexão para a superação de alguns desafios e como é que eles se evidenciam no PNE. Então, trouxe aqui uma apresentação muito breve, vou passando aqui para vocês. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Podemos? Tá ótimo. Então, tá. Começando do analfabetismo, né? Quem são e onde estão as pessoas não alfabetizadas? Então, nós ainda temos no Brasil 9,3 milhões de pessoas não alfabetizadas. Esse índice vem caindo, mas de uma maneira muito lenta. Essas pessoas, elas têm cor, elas têm identidade e elas têm endereço, né? Em sua grande maioria estão na região Nordeste, nas zonas rurais, e são pessoas que elas são historicamente invisibilizadas. Então, a gente tem aí uma taxa de analfabetismo muito maior, quase o dobro entre as pessoas negras, e imensamente maior entre as pessoas pobres. A gente tem um dado também bastante assustador sobre as pessoas com deficiência, né? Que quase 20% delas não são alfabetizadas. E nós ainda temos aqui, neste momento, nesse ano de 2023, 921 municípios que não ofertam nenhuma vaga de educação de jovens e adultos. As pessoas não alfabetizadas, em sua maioria, são pessoas mais velhas, é verdade, que estão nas zonas rurais, como nós já dissemos, mas também nós temos um índice bastante preocupante entre as pessoas muito jovens, entre adolescentes e também entre as pessoas jovens. Nós temos...
Em relação ao sistema prisional, esses dados dizem para a gente que nós temos mais de 800 mil pessoas presas, privadas de liberdade, e aqui, gente, a gente está falando do sistema prisional, o sistema prisional onde estão as pessoas adultas, né, e não a socioeducação, por isso que a gente está trazendo aqui especificamente a educação de jovens e adultos. Então, como são, na grande maioria, são homens, são pessoas extremamente jovens, são pessoas negras, são pessoas empobrecidas, e são pessoas, a população carcerária também ela é marcada por uma grande diversidade. Então, a gente tem muitas pessoas com deficiência, pessoas especificamente cadeirantes, e nós também temos um cuidado especial ao pensar a educação no sistema prisional, pensar a educação das pessoas, a diversidade de gênero que a gente encontra lá. Como é que está a distribuição da educação, da oferta de educação de jovens e adultos no Brasil hoje? Eu vou pedir licença, a apresentação deu um problema, eu vou retirar a apresentação e vou seguir aqui conversando com vocês sobre os dados de demanda. Então, atualmente, nós temos, a gente vem aí acompanhando, Rita já trouxe isso, uma queda das matrículas. Isso não é um fenômeno recente, né? A gente já verifica isso há pelo menos 10 anos, só que nos últimos 4 anos essa queda se intensificou, né? Se intensificou em 22%. E aí, nesse sentido, a gente tem, então, uma baixíssima cobertura da oferta, não chega a 4% a demanda potencial atendida pelas matrículas da EJA, no ensino fundamental, e cerca de 5% no ensino médio. Paralelamente a isso, a gente tem também diversos desafios que são colocados, pela não oferta da educação de jovens e adultos em diversos municípios. Esses municípios, se a gente tem os dados de analfabetismo está localizado, sobretudo na região norte e nordeste, quando a gente olha os municípios que não ofertam a educação de jovens e adultos, a gente verifica um grande número de municípios ainda localizados na região sul e na região sudeste, sobretudo nos estados São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente pensa assim, os desafios colocados e como é que a gente lida com eles, de um lado, a gente tem uma baixa oferta ou uma oferta bastante inflexível da educação de jovens e adultos. Então, o que a gente encontra, sobretudo, é que quase 80% da oferta das vagas da educação de jovens e adultos são ofertadas no ensino noturno. E isso a gente já vem verificando, né, em função de vários estudos que determinam com a transformação do mercado de trabalho, como essa oferta ela é insuficiente, absolutamente insuficiente, porque a gente sabe que o público da EJA está no mercado não formal de trabalho. Então, essas pessoas precisam ter uma imensa flexibilidade de tempos e espaços, e a gente não vem encontrando isso. Por outro lado, a gente tem um grande desafio, que é o desafio de considerar que essa oferta, como a Rita já disse, é pensada para jovens e adultos, né? E quando a gente vê como é que as pessoas, como é que os profissionais da educação são preparados nos cursos de licenciatura, na formação inicial e também na continuada, essas pessoas são preparadas para dar aula, atender crianças e adolescentes. E isso traz para a educação de jovens e adultos um enorme desafio do ponto de vista da qualidade, né? Então, isso é um dado. De outro lado, a gente também tem a inadequação, em grande medida pela ausência, né, dos últimos anos de políticas públicas, a inadequação da oferta de material didático específico para a educação de jovens e adultos. E aí, nesse sentido, a gente precisa, então, pensar esse desafio, como é que se produz material, como é que se estimula a produção de material para a educação de jovens e adultos. De outro lado, a gente também é preciso considerar que as políticas intersetoriais
é preciso envolver as diversas áreas, diversos municípios, e essas políticas, elas precisam dar conta da diversidade, não apenas do público, mas também da diversidade de formatos, né, para a oferta da educação de jovens e adultos. Uma vez que, quando a gente fala formato, não é só a questão do tempo da oferta, ou do período da oferta, mas também que forma que o currículo pode adquirir para que ele atenda, de fato, às necessidades e às especificidades da educação de jovens e adultos. Então, como é que a gente tem lidado aqui no Ministério, e quais são as ações que estão em curso, para a gente, de alguma forma, dialogando com esses desafios esses, que tem servido para a gente pensar as políticas públicas, de maneira geral, e algumas delas, algumas ações que já estão em curso. Então, a primeira delas, que eu acho que a gente precisa destacar, é como é que a gente, diante de tamanho desafio, e desse tamanho da diversidade do público da EJA, e do enorme vácuo que existe, né, pensando que a gente tem aí uma demanda potencial imensa, e que a gente tem um número de matrículas muito reduzido, como é que a gente lida com isso? A primeira coisa é apostando na gestão democrática. Então, essa construção dessa política pública da educação de jovens e adultos, ela tem que dar conta e tem que ser construída em diálogo com os diversos setores da sociedade civil. Quando Rita chama atenção para a necessidade das políticas intersetoriais, então é preciso pensar aqui, do ponto de vista da gestão pública, mas é também preciso pensar como é que a sociedade civil participa em todos os outros setores. Então, a gente tem, né, desde agosto, a Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, a SENAEJA, foi reconstituída. A SENAEJA, ela havia sido extinta em 2019, ela foi criada lá na década de 90, né, Paulo Freire, inclusive, foi o seu primeiro presidente, e ela tinha sido descontinuada, e uma das primeiras ações da atual gestão foi justamente a reorganização da SENAEJA. Na SENAEJA, nós temos representantes de diversos setores da sociedade civil, movimentos sociais, trabalhadores da educação, representações estudantis, os fóruns estão conosco, o representante de ensino e pesquisa, nós temos também movimentos sociais, e aí aqui eu faço um destaque, né, da importância que tem essa articulação, pensando especificamente na alfabetização de jovens e adultos, essa articulação entre a experiência da educação popular, e que historicamente deu uma grande contribuição, a educação de jovens e adultos é herdeira dessa experiência, e ao mesmo tempo fazer a interlocução e trabalhar de forma articulada com os sistemas de ensino. Então, na SENAEJA, a gente tem representação também da educação popular, e é essa comissão que tem atuado aqui na DEPAEJA para pensar as políticas públicas. A gente tem uma organização, né, que são diversos GTs temáticos que já estão trabalhando com bastante intensidade para dar conta do desafio. De outro lado, como Rita disse, né, a gente teve aí agora recentemente, por assim, um grande compromisso, empenho aqui da CECADIS, aí eu cito nominalmente a professora Azária, a gente teve a ampliação do fator de correção do Fundeb de 0,8 para 1, isso é uma luta histórica, né, uma demanda histórica das pessoas que atuam na educação de jovens e adultos, e a nossa expectativa é que essa ampliação estimule os entes federados na oferta da educação de jovens e adultos. A gente sabe que não dava conta, é preciso muito mais, mas é um primeiro passo. De outro lado, a gente tem também alguns desafios normativos, né? O primeiro deles é a revisão dessa resolução 01 de 2021, que foi emitida pelo Conselho Nacional de Educação. E por que ela tem que ser revista? Um detalhe, o Conselho Nacional de Educação tem assento também na SENAEJA e está participando ativamente das discussões da revisão dessa resolução. De acordo com os movimentos, com as pesquisas e também com os gestores e gestoras, a educação de jovens e adultos, ela precisa tomar posse e exercer toda a possibilidade de flexibilidade que a norma do Conselho Nacional de Educação de 2000
parecer 11 de 2000, traz para a educação de jovens e adultos, né? E na nossa compreensão, na compreensão de diversos setores, a resolução 01, de alguma forma, ela tenta engessar, ela engessa, e por quê? Porque tenta fazer uma vinculação direta com a BNCC, ou seja, estabelecer um currículo padronizado para a educação de jovens e adultos. Na nossa concepção, isso não é, né, o adequado, então, nesse sentido, a gente tem pensado e tem trabalhado com o CNE, que está bastante sensível nessa revisão. Por quê? Porque é preciso, para que a EJA atenda das necessidades e especificidades dos seus educandos, e a gente tendo em conta que nós vivemos num país continental, de uma diversidade cultural incrível, é preciso que cada currículo, cada escola pense a partir das características dos seus educandos e educandas, como é que deve ser esse formato da educação de jovens e adultos. Então, de um lado, a revisão normativa. De outro lado, a produção de material didático específico para a educação de jovens e adultos. Então, nesse sentido, também já né, em curso, a produção de livros didáticos específicos para a educação de jovens e adultos. O PNLD EJA. Então, a gente já está, né, o edital já está bastante adiantado, deve sair ainda esse ano, só que né, é um processo lento, e os livros didáticos devem chegar às escolas em 2025. Também a gente vem procurando fazer uma articulação bastante intensa com os entes federados. Então, a gente tem aqui alguns programas que incluíram repasses específicos para as redes municipais ou estaduais de educação. E esses repasses, a gente tem feito encontros mensais com os entes federados, no sentido de estimular e apoiar a utilização desses recursos. Então, aqui eu trago 2 destaques, né, o Plano de Ações Articuladas, que ele está vinculado a um grupo de secretarias estaduais de educação, são recursos ainda remanescentes e que são específicos para pensar e estruturar a educação no sistema prisional. E o PEJA, que é um programa de estímulo a novas matrículas da EJA. Da mesma forma, né, a gente vem procurando aí também com apoio do FNDE estimular a utilização desses recursos. Temos também em curso uma relação bastante próxima com os institutos federais, por meio de transferências financeiras aos institutos, para que eles ofertem, em diálogo com as secretarias estaduais e municipais de educação, a EJA integrada à educação profissional, né, que já foi dito aqui também. De outro lado, a gente vem também num diálogo bastante intenso com o Ministério da Justiça, para ampliar, pensando na ampliação e na qualificação da educação de jovens e adultos ofertada no sistema prisional. E aqui a gente tem alguns desafios, né? Um deles é o próprio espaço físico. A gente sabe, né, a gente tem aí a 3ª maior população carcerária do mundo, a gente vive uma situação de superpopulação, portanto, os espaços físicos nas unidades prisionais, eles são bastante restritos. E aí, o grande desafio é como é que se pensa o espaço prisional de maneira que se possa utilizar todos os espaços físicos para a oferta da educação, ao mesmo tempo que se tenha flexibilidade dessa oferta, que o currículo também possa ser pensado e organizado a partir da realidade daqueles educandos e educandas. E, nesse sentido, a gente vem trabalhando, junto com o Ministério da Justiça, a organização de PPPs, projetos políticos pedagógicos específicos para cada uma das unidades prisionais, compreendendo que aqueles espaços são espaços educativos e compreendendo também que, além dos profissionais da educação que lá estão, também é um desafio, né, e compreendemos ser também um dever do Estado prover a formação dos agentes de segurança, os policiais penais, que também ali naquele contexto exercem um papel bastante importante em relação à educação. E por falar em formação, né, considerando também que nós temos uma baixíssima oferta de formação inicial para a formação da EJA nas licenciaturas de maneira geral,
a gente já vem articulando com a CAPES a oferta de um curso, né, inicialmente um curso de 90 horas, pensando as licenciaturas, todas elas, e depois, no próximo momento, né, e muito em breve, que a gente também essa parceria já está constituída, a ideia de um curso de especialização para os docentes da educação de jovens e adultos. E, por fim, e Rita já falou sobre isso, a gente está aqui antecipando, Rita, a gente vem trabalhando na construção desse pacto, né, desse pacto que a gente tem chamado Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos. Então, bom, esse pacto já foi discutido com diversos setores, né, lembrando sempre que, se não for uma construção coletiva, se não envolver toda a sociedade civil, a chance dele não sair do papel é muito grande, né, então por isso que a gente tem investido muito no diálogo com os diversos setores, com diálogos também intragovernamentais, e a ideia é que a gente articule, considerando a alfabetização como parte da educação de jovens e adultos, né, e também considerando a importância e o incrível papel da educação popular, que a gente possa pensar o pacto pela superação do analfabetismo e fortalecimento da educação de jovens e adultos. E aí, quando a gente pensa em fortalecimento, o grande desafio que é a gente estreitar os laços entre os entes federados, a gente fazer valer, de fato, a partilha das responsabilidades, pensar a educação de jovens e adultos em seu território, portanto, ali, atuando conjuntamente as secretarias estaduais, municipais e sociedade civil, e que a gente possa também pensar estratégias de estímulo e engajamento de diversos setores, mas, sobretudo, com a valorização dos profissionais da educação, pensando a sua formação e valorizando as experiências que são desenvolvidas ali na escola, no espaço escolar. Porque a gente sabe também que são inúmeros os desafios, mas eu acho que Rayane vai falar um pouco sobre isso também. A gente sabe também que nós temos muito acúmulo de experiências belíssimas. Então, dizendo aqui, uma frase da professora Cláudia Borges, a ideia é não inventar a roda. A ideia é que a gente possa reunir o que nós já temos, esse grande acúmulo, esse grande e belíssimo acúmulo que a educação de jovens e adultos tem, e que a gente possa somar esforços para que, de fato, a gente consiga superar ou avançar para a superação do analfabetismo e consolidar a educação de jovens e adultos. E aí é um desafio, né, que a EJA seja ofertada em todo o território nacional, mas que ela seja ofertada em diferentes formatos, com diferentes possibilidades, para que, de fato, ela atenda às necessidades e às especificidades de seu público. Paro por aqui para a gente conversar depois. Muitíssimo obrigado e desculpa, tive problema aqui e a apresentação não entrou. Então, fui falando. Muito obrigada. Professora Maria Ângela, se a apresentação não entrou, eu sei que eu vi. Eu vi a sua fala. Claro que parte entrou, sim, eu garanto você. A gente conseguiu ver vários dispositivos postos aí, mas também a sua fala, na sequência dos significativos e necessários desafios que Rita nos coloca, você amplia, sim, porque o que você mostrou é um conjunto de diferentes ângulos de leitura em torno do grande problema, mas do grande problema que vai se transformando em política. Então, os problemas podem ser imensos. O que é necessário é que eles se transformem em políticas, né, de ação. Por isso, os ângulos de leitura novos que você mostra para nós são de caráter político, pedagógico, isto é, você nos mostra ângulos do social para serem pensados, você nos mostra ângulos do organizacional, em movimento aí, inclusive em propostas concretas, com nomes e com números, ângulos curriculares, indispensáveis, e que fazem perigar qualquer projeto para não ir para frente. Embora a gente muitas vezes não pense assim. Currículo é uma das facetas da pedagogia brasileira
que depois da ditadura, que na sequência da ditadura, se esmaeceu, diminuiu o seu valor e o seu significado, e é necessária uma retomada muito inovadora para pensar currículo, quase revolucionária. E também você apresenta expressões didáticas que estão em movimento neste projeto de política que a CECADI dirige e faz avançar. Então, é uma expressão também do modo como a CECADI trabalha, aquela que você nos apresenta, e a gente fica, para lembrar Paulo Freire, um certo esperançamento, não é verdade? Então, a gente agradece muito a você, a expressão do seu trabalho, que se move dentro da CECADI, a CECADI como um todo. Então, a gente queria passar para a Rayane Monteiro, que a gente, cuja fala já conhecemos e que neste momento agora pode fazer avançar naquelas marcações concretas que a RENAPSE gosta de apresentar. Obrigado, Rayane, a palavra é sua, muito bom que esteja conosco. Boa noite, professor Luiz, obrigada. Boa noite a todas as pessoas que nos ouvem, né, e participam conosco dessa construção. Antes de iniciar a minha fala, vou fazer a minha audiodescrição. Então, meu nome é Rayane, eu sou uma mulher negra, de pele morena, olhos castanhos, cabelos trançados e de estatura mediana. Eu estou vestindo hoje um vestido com tons predominantemente mais claros e com alguns detalhes um pouco mais escuros, florais. O meu enquadramento aqui é de busto, estou sentada aqui na minha cadeira no escritório e ao meu fundo aqui tem um banner com alguns ícones que representam a RENAPSE, a instituição que eu trabalho, né? E falando nisso, então, a RENAPSE é uma instituição que eu venho representá-la, é uma organização da sociedade civil que tem aí mais de 30 anos de atuação no país e representa aqui também no país uma tecnologia social, ademais jovem, né? Une ali educação, trabalho, tecnologia inovadora, o impacto social para oportunizar aí novas visões para a vida dos nossos jovens, das empresas e da sociedade como um todo. É um prazer estar aqui de novo, como o professor Luiz disse, já tive o prazer de estar em outro momento e discutir desse tema que a gente sabe que é crucial para o futuro da nossa sociedade, que é a educação. Né? Educação que desempenha esse papel fundamental no desenvolvimento econômico, social, acima de tudo na construção de um futuro mais justo e igualitário para todos nós. As professoras Rita e Mariângela trouxeram vários dados que nos embasam nessa discussão, né? E eu quero ressaltar que ao longo desses anos, o PNE, né, o Plano Nacional de Educação, tem se destacado como uma ferramenta essencial, delineando ali as diretrizes, as metas para o avanço da educação no Brasil. E hoje eu gostaria de explorar um pouquinho, além do PNE, mas também algumas iniciativas específicas, né, que estão enfrentando desafios, muitos desses desafios já apontados pelas professoras, e oferecendo as oportunidades valiosas para diversos setores da nossa população. O PNE aborda diferentes níveis e modalidades de ensino. Hoje o nosso foco é o EJA, né, também ali o analfabetismo e as políticas, né, os jovens com restrição de liberdade, mas é uma importante ferramenta para a educação, e ela traz um pouco da educação profissional e tecnológica, inclusive estabelece metas específicas para a expansão e fortalecimento dessa área, né, aí buscando atender as demandas no mercado de trabalho. E a aprendizagem profissional é uma tecnologia social que se alinha às metas do PNE, oferecendo uma formação que combina teoria e prática, preparando os nossos estudantes para a inserção deles no mundo do trabalho. E esse ciclo aqui que nós estamos participando de webinário nos leva além das palavras, que nos faz mergulhar nesses temas específicos que têm o potencial de transformar a realidade educacional do nosso país. Eu acredito que meu papel aqui, como especialista na aprendizagem profissional, é fazer a ligação do tema do nosso webinar, educação de jovens e adultos, analfabetismo, restrição de liberdade, com a aprendizagem profissional e, claro, com a inclusão social desses estudantes.
Cada um desses tópicos não apenas refletem aí os desafios existentes, a professora Rita trouxe em sua fala, a professora Maria Ângela respaldou com vários dados, mas eles também representam as oportunidades de construir um sistema educacional mais inclusivo e mais eficaz. Ao entender um pouquinho dessa interconexão desses temas, nós podemos não apenas cumprir as metas estabelecidas pelo PNE, mas também moldar um ambiente educacional que respeite a diversidade da nossa população, que ofereça oportunidades mais igualitárias para todos e que transforme suas vidas, né? De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, as metas do PNE para o EJA estão centradas no quê? Na universalização do atendimento, na erradicação do analfabetismo e na elevação do nível da escolaridade da população. No entanto, a gente sabe que os desafios persistem, né? Se a gente olha para a meta 10 do EJA integrada do PNE, que traz assim, oferecer no mínimo 25% de matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, de forma integrada à educação profissional. Se nós olhamos para a meta e olhamos a situação atual hoje, que é pública, nós vamos ver que de 25% nós alcançamos 2,8%. Por isso que eu trago que os desafios persistem. Mas eu acredito que para vencer esses desafios, faz-se necessária essa integração entre o EJA e a aprendizagem profissional, para que se crie o quê? Um ambiente educacional mais abrangente e inclusivo. A professora Rita trouxe na fala dela que os alunos do EJA são pessoas que precisam trabalhar, que estão nessa fase, né, do laboral. E a aprendizagem profissional vem desempenhando esse papel significativo na educação desses jovens e adultos. Integrando esses programas de aprendizagem aos currículos do EJA, nós oferecemos aos estudantes não apenas a oportunidade de completar a educação formal, mas também de adquirir habilidades práticas essenciais para a vida profissional e garantir, é claro, a renda a todo mês. Isso não só motiva os alunos a continuarem nos estudos, a gente sabe que a aprendizagem tem aí esse olhar para os estudos e manter o aluno dentro da sala de aula, mas também os prepara de uma maneira mais holística para enfrentar o quê? Os desafios e as oportunidades que o mercado de trabalho tem no nosso dia a dia. E é nesse lugar, assim, que eu destaco um pouco das iniciativas inovadoras que nós temos e vivenciamos pelo país. Um bom exemplo é o programa Jovem Aprendiz Freirense, que nós temos na Bahia, realizado pela RENAPS, que hoje é considerada a maior especialista de aprendizagem no Brasil, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, liderada ali pela professora Nancy Paim. Se destaca como um programa de exemplo significativo, como a colaboração entre o setor público e as organizações sociais podem fazer a diferença na vida dos nossos jovens, dos nossos alunos. Esse programa ele vem capacitando profissionalmente os jovens e é atrelado à matrícula do EJA. Então, caso o jovem venha a evadir dos estudos, ele é acompanhado. E ele pode sair do programa de aprendizagem, logo perder a renda e todos os benefícios que constituem esse programa. E com isso, a gente conseguiu alcançar uma redução expressiva nas taxas de analfabetismo e de evasão escolar entre jovens e adultos lá de Feira de Santana, na Bahia. Nós realizamos um estudo investigativo de impacto dos programas de aprendizagem, né, dos jovens que já passaram pela instituição. E olhando para os números, nós percebemos que os jovens que passaram pelo programa, nós ajudamos a graduar 78,3% dentro do ensino médio. São 16,3% mais jovens que a média brasileira da época, o estudo é de 2018, que estava em 62%. Então, só comprova a eficácia do programa de aprendizagem na vida dos alunos. É um exemplo concreto que nós temos, que a integração com o EJA, os programas de aprendizagem, pode atingir não apenas as metas educacionais que a gente vem tratando, vem discutindo, mas também oferecer habilidades práticas para que os alunos, os jovens, sejam inseridos ou permaneçam no mercado de trabalho. Este programa, assim, não abraça apenas a missão de oferecer a educação a jovens e adultos, mas ele integra
a aprendizagem profissional, aliando-se assim perfeitamente com as metas do PNE. Vemos que é uma implementação prática que não só enfrenta o analfabetismo, mas também cria oportunidades tangíveis, que é o que a gente precisa, né, para o desenvolvimento pessoal e profissional. O PNE reconhece essa necessidade de uma educação, essa educação que vai além da sala de aula, e nós estamos discutindo isso aqui, como atingir além da sala, daquilo que é proposto, uma educação diferenciada, preparando os nossos alunos, os nossos estudantes, os nossos jovens para as demandas desse mundo profissional que é tão importante. Se a gente examinar as metas, elas se traduzem em iniciativas práticas, promovendo a aprendizagem como um ponto vital para a inserção dos jovens nesse mundo laboral. Um outro dado importante que eu quero compartilhar com vocês, em experiência prática, que a gente constatou ali nesse estudo, é que 61% desses jovens egressos do programa, que já fizeram, né, um programa de aprendizagem, encontram-se hoje formalmente empregados. Então, quando a gente introduz um dado que evidencia esse impacto positivo da aprendizagem profissional na empregabilidade dos jovens, a gente está construindo uma narrativa sólida, palpável, de como investir nessa abordagem não só enriquece o desenvolvimento individual de cada aluno, de cada jovem, mas também a gente contribui para o crescimento econômico em nível local e em nível nacional, né? O acesso aos programas é uma oportunidade de construir novas perspectivas, de adquirir novas habilidades profissionais, de reintegrar socialmente de maneira produtiva os jovens que passaram pela liberdade de restrição, que é outra parte da nossa temática hoje. E nesse aspecto, eu quero trazer um outro case para vocês prático, que é citar nessa nossa construção, nesse nosso diálogo, uma colaboração que a gente tem notável lá no Paraná com a Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho, e a RENAPSE. É um programa que a gente considera inovador, ele foi implementado trazendo ali aspectos significativos na vida dos jovens atendidos por esse programa. Por quê? Eles são jovens prioritariamente provenientes ali, jovens cumprindo medidas socioeducativas de privação de liberdade, restrição de liberdade, jovens egressos do sistema do atendimento socioeducativo, além de jovens também em situação de vulnerabilidade social. Então, esse público foi beneficiado por esse programa, bem abrangente mesmo e transformador. E a gente percebe que os resultados foram notáveis, incluindo o quê? A promoção da empregabilidade, que a gente já citou aqui um pouco, a garantia da permanência na escola, o regresso à escola, combatendo o quê? O desemprego infantil e incentivando a continuidade dos estudos de cada um. Esse projeto contribuiu, assim, significativamente para o combate ao trabalho infantil, que é uma problemática hoje brasileira, proporcionou a inclusão social desses jovens, porque proporcionou um acompanhamento psicossocial durante toda essa estada, permanência no nosso programa, e o que eu considero mais crucial, ele ofereceu para esses jovens, né, que passaram por um período de restrição de liberdade, uma nova perspectiva de futuro, capacitando eles como protagonistas mesmo de suas próprias vidas. E esses resultados ressaltam, assim, a eficácia dos programas da aprendizagem profissional como uma ferramenta transformadora em contextos, assim, desafiadores, né? Além de fornecer essas habilidades práticas, a aprendizagem profissional, ela oferece uma alternativa concreta com aqueles que buscam construir suas vidas após períodos de restrição, contribuindo, assim, com a redução da reincidência e para uma construção de um futuro mais promissor, né? O professor citou esperançar, então é trazer a esperança para esses jovens que se sentiram sem esperança por um período da vida. E essa integração nos contextos que a gente falou, não só fortalece a educação do país, mas oferece essas soluções que a gente pode tanger, que a gente pode palpar, enfrentando aí por todos os participantes que hoje compõem o EJA, os jovens que estão nessa situação de restrição de liberdade, lutando contra o analfabetismo
e por aqueles que buscam ali superar experiências, né, das restrições de liberdade. Acredito que essa é a abordagem, né, alinha-se perfeitamente com os objetivos e as discussões que a gente vem propondo nesse webinar e nos outros que já aconteceram. E para concluir um pouco esse meu primeiro momento, eu quero considerar que essa interconexão de todos esses elementos que nós citamos aqui, das problemáticas apresentadas, dos números apresentados, de algumas soluções apresentadas, né, das construções que nós estamos tomando, ela é crucial para que as políticas públicas, as políticas educacionais, incluindo o PNE, que é a discussão em pauta, elas sejam sensíveis às necessidades específicas de grupos vulneráveis, de grupos específicos, como jovens que buscam aí o EJA e aqueles que estão em situação de restrição. Essas políticas visam e devem visar não apenas a inclusão, mas também a qualidade e a relevância dos programas educacionais oferecidos a esses grupos, né? Que a gente possa olhar com isso, com muito zelo, com muito carinho, e entender que sim, há esperança. Nós estamos aqui justamente nessa discussão para entender qual é o melhor passo, o passo mais assertivo para atender o nosso público. Obrigada. Muito obrigado, Rayane. Estou me lembrando agora, a propósito do webinário de ensino médio que tivemos, e que também teve um envolvimento, uma preocupação das diferentes secretarias, né, com destaque para a CETEC e CECADI. Eu me lembro que, quando nós fazíamos a análise da participação da juventude do ensino médio, respondendo ao MEC pelo WhatsApp e também pela plataforma, a gente observou assim, uma grande maioria dessa juventude quer fazer ensino profissional e tecnológico no contexto do ensino médio, concomitante ou não, também quer fazer, naquela fase da sua existência quer fazer. E o número foi muito alto. Mas há um detalhe a mais. Eles querem mais, eles querem tudo. Eu achei muito interessante ajudar a fazer a análise, a contagem das coisas que a gente estava realizando. Eles tanto querem o ensino profissional naquela faixa de idade, como em seguida vem um número altíssimo deles mesmos demonstrando interesse em ir para a universidade. É interessante esse movimento de juventude brasileira. Eu quero fazer ensino profissional, eu preciso dele. Agora, eu quero ir para a faculdade. Percebe? A gente tem que considerar essas leituras que eles fazem, para a gente não limitá-los ou limitá-las, mas compreendê-los no movimento crescente da vida deles, dos interesses. Então, foi bom ter percebido isso, a gente não esqueceu os dois movimentos que eles realizam, e é claro que a nossa CETEC, o MEC como um todo, sabe disso, preocupa-se com isso, não tem dúvida da importância do ensino profissional associado ao chamado tempo do ensino médio. Eu estou incluindo todo mundo aí, tá bem? Todo o nosso pessoal de EJA, todo o esforço que se realiza para aqueles que, durante em certo momento, perderam, foram expulsos, né, do espaço escolar e logo buscam retomar. E os objetivos que eles têm são esses. Eles querem um momento X, eles querem um momento Y também para a vida deles. É um direito, né? Mais que nunca é um direito. Eu agradeço muito as três falas que criam muita valorização para esse debate do PNE, com certeza. Oxalá sejam elas pensadas e vividas no correr das conferências que ainda temos pela frente. Eu gostaria de voltar para alguma memória, algum acréscimo e terminar com as despedidas de vocês. Retomamos pelo mesmo caminho, professora Rita.
acho que está sem som, Rita, neste momento. Pelo menos parece. A Luna também está dizendo que está num realinhamento, não sei se há um momento em que todos estão sem som. Parece que eu estou com som. Aham. Tudo bem, Luna? Algum problema com o som da professora Rita? Professora Rita, foi dito que está desligado. Não está, não? Que pena. Será que está ocorrendo isso também? Mariângela e Rayane, vocês podem falar Oi, boa noite. Olá. Estão funcionando. Somente Rita. Rita, se você me permite, eu só passo para a Mariângela para que também alguma coisa se ajeite aí. Eu creio que Luna fica em contato com você. Enquanto isso, eu passo para a Mariângela, por gentileza. Depois eu volto à Rita. Ok, então, obrigada, Rayane, por sua fala também. Eu vou dialogar um pouco com o que a Rayane trouxe sobre esse anseio, né, essa integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional tecnológica. Então, me parece, Rayane, que também dessa perspectiva é uma perspectiva curricular, né? Como é que a gente discute, e pensando no que o professor Luiz disse, como é que a gente organiza um currículo que dê conta dos anseios das diversas áreas de conhecimento, que é um direito, e do anseio pela educação profissional, né? Então, essa perspectiva que a gente vem adotando aqui no MEC, na DEPAEJA, de pensar, e para isso a gente precisa estreitar o diálogo entre quem faz educação profissional, os institutos federais, as escolas técnicas, com as redes de ensino, com as professoras e professores da educação de jovens e adultos. Então, esse é um desafio, e é um desafio que a gente vem procurando enfrentar aqui, sobretudo nessa relação com os institutos federais. E que quando a gente está pensando nesse pacto, né, pela superação do analfabetismo e qualificação da educação de jovens e adultos, a gente vem pensando sobre a necessidade da diversidade da oferta, né? Então, a gente vem pensando na perspectiva da EJA integrada, que isso possa acontecer já na etapa do ensino fundamental, porque a gente sabe que a gente tem um número, sobretudo de pessoas jovens e adultas, talvez menos pessoas idosas, muito interessados nessa integração. Então, é assim que a gente vem construindo. Ao mesmo tempo, sem perder de vista que é necessário a oferta da EJA propedêutica, digamos assim, sem a integração, porque a gente tem grupos específicos que não têm interesse. Então, novamente, né, retomando a fala de Rita, diante da diversidade do público da EJA, que é a sua característica, talvez a sua característica é a sua potência, né? Essa beleza que é essa diversidade. Como é que a gente também pensa arranjos curriculares que deem conta desses diversos anseios? Por fim, acho que a Rayane toca também num aspecto bastante importante, que é a educação dos e das adolescentes da socioeducação. Então, só para dizer que aqui no MEC, né, a gente vem pensando, evidentemente, em diálogo com os gestores e gestoras, né, das redes estaduais, mas como é que a gente vai aproximando essa discussão da perspectiva da educação integral em tempo integral. E aí também pensando a composição curricular. E sempre atento a uma observação feita por diversos grupos, né? Primeiro, né, em articulação com o Ministério dos Direitos Humanos, que é a pasta responsável
pela articulação da socioeducação, e também como é que se pensa essa perspectiva considerando o tempo e o espaço e as diversas formas que a socioeducação possui, né? Pensando assim, um meio fechado, a internação, mas também pensando os adolescentes e as adolescentes que cumprem medidas em meio aberto. E daí, de novo, acho que o desafio da formação, como é que também a gente pensa a formação docente para atender esse público, né? Esse público que tem o direito de estar na escola. Então, é isso. Vou parar por aqui para que os colegas possam continuar. Muito obrigada. Mariângela, antes de passar para a Rita, eu só gostaria também de criar uma conexão. Um dos momentos mais ricos e felizes que eu pessoalmente tive quando no Conselho Nacional de Educação, no governo Dilma, entre 2012 e 2016, foi o desenvolvimento da última das chamadas grandes diretrizes, especificamente ligadas à educação básica, que é quando nós criamos, e a relatora foi a professora Rita Potiguara, Rita Nascimento, nós criamos as diretrizes curriculares nacionais para a socioeducação, e com apoio da UNB, com apoio do Ministério da Justiça naquele momento. Foi um momento excelente de receber gente do Brasil inteiro, realizar encontro nas 5 regiões, como era costume do CNE, quando criava diretrizes. E eu estive muito feliz de estar presente. Eu estava como presidente, mas eu estava querendo mesmo estar como um que ajuda a escrever. Foi um excelente momento. Mas a Rita fez muito bem o trabalho dela. Eu sugeriria que a gente nunca esquecesse que essa diretriz existe, sabe? Que ela é real. Ela está no conselho, a gente encontra em todo lugar. Ela foi homologada. Talvez um pouquinho tardiamente, para o nosso gosto, mas ela foi homologada e ela é real, ela é bastante atual, né, para este mundo que nós visitamos e conhecemos, e até sofremos um bocado, sabe? Andando por aí para conhecer este mundo chamado da restrição da liberdade e da possibilidade da construção da socioeducação com essa moçada. Obrigado. Rita, por favor. Vamos ver se agora... Estão me ouvindo? Está tudo bem. Obrigada. Então, eu quero enfatizar 2 questões especialmente, que já foi falada, a Mariângela já falou, mas eu acho que é importante sublinhar, né? A primeira é a questão da alfabetização. A alfabetização como a parte da educação básica, né? A primeira etapa, o primeiro momento da educação básica, na perspectiva da continuidade dos estudos. E isso não só como uma concepção do direito, né, a alfabetização como parte da educação básica, mas também porque as experiências que nós temos no Brasil, de campanhas de alfabetização, de programas isolados de alfabetização, as nossas experiências revelam, né, demonstram que pensar a alfabetização separada da educação básica não dá muito certo. A gente tem um número muito grande de pessoas que fazem ali a alfabetização naquele programa e depois vão embora e abandonam a experiência da escrita e da leitura, e muitas delas acabam, inclusive, perdendo, né, aquele processo de aprendizagem que iniciaram. Então, eu acho bem importante a gente enfatizar e fomentar e aplaudir, né, essa ideia da alfabetização como parte da educação básica, com garantia da oferta, pelo menos, da continuidade. Obviamente que o adulto, a adulta, a pessoa que não quiser continuar além da alfabetização, ela tem esse direito também, mas o Estado tem que garantir a continuidade do processo de alfabetização. Então, isso é uma primeira questão. A segunda, eu vou ser um pouco diferente, vou me manifestar um pouco não diferente, contrário do que a Mariângela, mas para ir mais longe, Mariângela, na resolução, com relação à resolução 0121. Nós entendemos que ela precisa ser revogada.
não dá para alinhar a EJA à BNCC por tudo que nós conversamos aqui. É uma enganação, é a gente, mais uma vez, oferecer um direito incompleto, né? A EJA, no desenho, alinhada, então, eu digo que a resolução 0121 precisa ser revogada pelo próprio caput da resolução, que fala em alinhamento da EJA à BNCC. Não é possível alinhar a EJA a uma base nacional comum, uma base curricular comum. Nós temos princípios, diretrizes curriculares que estão absolutamente novas, atuais ainda, né? As diretrizes de 2000, elas são muito atuais, elas têm uma fundamentação teórica muito mais próxima da realidade da EJA, elas ainda são uma referência muito mais reais e consistentes do que a BNCC para a EJA. Né? Então, nós somos pela revogação, essa resolução ela precisa ser revogada e a gente retomar a construção de uma resolução a partir da resolução do ano 2000, da resolução de 2000, né? Aquela que foi apresentada pelo professor Jamil Cury. Então, eu sei que a Mariana fala em revisão, nós falamos em revogação. A gente é mais incisivo em dizer que a resolução não serve para a EJA. Nós estamos numa campanha nacional, já quero anunciar, e convidar as pessoas a participar dessa campanha nacional pela revogação da resolução 0121, porque ela não serve, ela realmente não serve para a EJA. Né? Então, para finalizar, quero agradecer muito a oportunidade de trazer a EJA para o debate, para a visibilidade, a EJA como um todo, né? Claro, aqui particularmente prestando atenção na EJA, que é ofertada nos espaços prisionais, né? E aí a questão da ampliação da matrícula, que a gente vem falando, para todas as formas de oferta de EJA, nos espaços prisionais acontece da mesma forma. Nós tivemos uma redução importante de matrículas e uma alteração no formato. Se o formato, a forma, o espaço físico, né, já é precário, a gente tem uma precarização ainda maior quando a gente teve muitas turmas de EJA que ficaram confinadas, separadas dos professores no ano de 2022, né? Tivemos ali um embate com essa, que a gente espera que isso seja superado. Né? Enfim, eu queria falar uma última coisa importante, da resolução ainda, quero voltar para ela, porque a resolução, que a resolução ela é tão dramática para nós, a resolução permite que a EJA seja ofertada na forma EAD em até 80%. Gente, vocês podem imaginar os estudantes da EJA, as mulheres, os homens que trabalham o dia todo, depois ter uma EJA que é ofertada na forma EAD, que nem é uma EAD organizada, o resultado disso, é preciso que as pessoas saibam, né? Quero fazer aqui a denúncia. A resolução 01 na EJA, ela precarizou de tal forma que a gente tem, vocês viram dias atrás, inclusive notícias na imprensa nacional, de EJA ofertada com turmas fantasmas. Porque a possibilidade de ofertar EJA à distância, assim, indiscriminadamente, sem projeto, sem programa, sem nada, eles não precisam nem provar que existem. Não precisam nem estar ali, as pessoas presentes fisicamente, né? Então, a gente tem essa denúncia gravíssima de prefeituras fazendo convênio com empresas privadas, ofertando EJA na forma EAD, o formato, os estudantes vão lá a cada 15 dias, a cada mês, fazer uma prova, e podem fazer essa prova EAD. Enfim, gente, é lamentável, é vergonhoso, é criminoso o que estão fazendo, usando a liberdade de oferta de EJA na forma EAD. Então, é por isso que a gente não consegue achar naquela resolução nada que seja só uma revisão, Mariângela. Nós queremos a revogação da 0121. Obrigada.
Obrigada, Luiz, pela oportunidade. Obrigado, Rita. Efetivamente, muitos temas e muitos documentos legais estão em franca discussão. É fundamental que se movam e se manifestem com clareza, como ocorreu, né, na discussão do ensino médio, e vai continuar, porque tudo está no Congresso Nacional. Se temos uma leitura democrática da sociedade, as instituições e organizações realmente devem apresentar os seus projetos e propostas. Muito obrigado pela manifestação sua, coerente com a anterior. Eu não esqueço do que as pessoas falaram nos webinários de ensino médio, tá bem? Pois não, Rayane, por gentileza, a sua fala para a conclusão. Bom, durante esse nosso webinário, né, foram muitos temas aí debatidos, e acho que a gente debateu vários temas cruciais mesmo para o PNE. E em meio a essas discussões, a gente consegue explorar aí não só as metas, né, do plano, mas as várias iniciativas práticas, né, as várias ideias, manifestações e essas representatividades que nós temos para moldar um pouco mais essa educação de forma mais inclusiva e mais eficaz para todos, né? Essa integração desses elementos discutidos aí revela que a gente tem um quadro completo de educação no Brasil e, assim, trazendo estratégias inovadoras para essa completude, né, que estão sendo implementadas através aí de manifestações em busca de transformar as vidas dos meninos. E eu trago que, assim, a gente debateu do enfrentamento do analfabetismo, a aprendizagem profissional, da superação das vulnerabilidades, à participação ativa na comunidade. A gente viu um pouco que a educação vai além da sala de aula, transformando as vidas e as comunidades dos alunos onde estão inseridos. E essa interlocução, essa interconexão entre o EJA, a aprendizagem profissional, o analfabetismo, a inclusão social, destaca-se para que a gente possa alcançar mesmo as metas do PNE, construir novas metas para o futuro, onde a gente precisa ali adotar uma abordagem mais holística, abraçando não apenas a responsabilidade do setor educacional, mas também ali aquela participação ativa de toda a sociedade nessa construção. Por isso a construção desses webinários, né? Essa participação ativa da sociedade é importante para construir as metas. E os dois cases que eu trouxe ali, citei na primeira fala anterior, quero rememorar, só trazer novamente, né, que é um caso de Feira de Santana, na Bahia, um caso de Curitiba, no Paraná, mas que apontam com uma aprendizagem profissional, uma política pública flexível, personalizável e capaz de se adaptar às diversas realidades para oferecer uma oportunidade melhor, uma nova visão de futuro, uma nova esperança para o nosso jovem. E eu acho que é fundamental a gente implementar essas políticas públicas que visem melhorar essa qualidade na educação, oferecer o apoio financeiro e emocional para os nossos alunos, os nossos jovens, além de programas de qualificação profissional, tecnológica, né, para aumentar as oportunidades de emprego. Envolvendo, claro, a comunidade, como a gente já citou, as escolas, as autoridades locais, eu acho que isso é crucial para a gente criar um ambiente de apoio e de incentivo financeiro. Eu acho que essa integração entre o PNE e a garantia como direito, o EJA, a aprendizagem, cria esse ambiente educacional mais abrangente e inclusivo, né? A gente aqui não está comprometido só com o cumprimento das metas, sim, com elas, mas também com a construção de um futuro onde a educação seja essa força transformadora, capaz de romper todas as barreiras, os desafios, eliminar as desigualdades que nós trouxemos nesse bate-papo, nessa construção, e criar uma oportunidade para todos, assim. Eu acho que eu termino a minha fala assim, relembrando que a educação essa força de transformação para romper as barreiras e eliminar as desigualdades. Agradeço a participação ativa e eu acredito que esse webinário e todo o contexto, né, e as versões que nós teremos não é apenas uma conversa, mas esse passo
concreto na direção de uma educação mais inclusiva e transformadora. Obrigada a todos. Assim será. Assim será. Eu tenho, ao final, agora, a SAS, MEC, o Fórum, tem 4 agradecimentos. O primeiro a todas as pessoas em diferentes pontos do país que estão conosco, pensando conosco, nesse processo de construção do PNE,